Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí estudando na batalha, se preparando, né, para conseguir a tua tão sonhada vaga, teu tão almejado cargo público. Pessoal, prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo professor Lucas Leite. A gente está aqui iniciando esse projeto, né, a fim de conseguir ajudar o máximo de pessoas possíveis a estudar e conseguir o seu tão sonhado cargo público, beleza? Então, por esse motivo, a gente já pede aí para você, ó, se inscreva no nosso canal, ajuda a gente a crescer, comenta, dá o like se você gostar do vídeo. Pessoal, nós estamos em uma série, iniciamos uma série sobre direito administrativo. O pessoal que está aí começando a estudar, né? Ou então para você que já estuda há um bom tempo aí, revisar esses conteúdos. Falamos na aula passada sobre conceitos e fontes do direito administrativo. Hoje, então, nós vamos dar prosseguimento falando do regime jurídico administrativo. Vamos lá, então? Ó, pessoal, já deixei tudo esquematizado aqui para vocês, tá? Só para a gente comentar a respeito disso. Então, vamos lá. Pessoal, regime jurídico administrativo, galera. Quando a gente fala sobre regime jurídico administrativo, vamos dar uma ênfase aqui nessa palavra regime, só para a gente entender a disciplina. Ó, regime, pessoal, você vai associar aí a você, né, que quer perder aí os seus quilinhos a mais, você faz um regime, você faz uma dieta, né? Para você conseguir alcançar o teu objetivo, né, que é, no caso, perder, emagrecer e tudo mais, você precisa ter foco, você precisa ter disciplina, ó, você precisa ter disciplina aí para conseguir alcançar o teu objetivo. O regime jurídico administrativo, trazendo para cá, é essa mesma ideia. O regime jurídico administrativo nada mais é do que a disciplina, né, do conjunto de prerrogativas e sujeições de quem? De um cara chamado Estado, né, administração pública. Né? O Estado, ele executa suas tarefas, os seus serviços através, né, da administração pública, a fim de conseguir o seu objetivo, né, a fim de alcançar o seu objetivo. E qual é esse objetivo? É o interesse coletivo, o interesse público. Né? Daqui, então, nasce a base de tudo que a gente vai estudar no direito administrativo, sai daqui desse assunto, ok? Ato administrativo, controle administrativo, poderes administrativos, tudo sai daqui desse assunto. Então, isso aqui é a base de suma importância para que você consiga avançar nos seus estudos aí. Beleza? Então, como é que se dá, né, essa disciplina? Né? O regime jurídico vai disciplinar o conjunto de prerrogativas e sujeições do Estado. Como é que isso acontece, pessoal? Bom, como a gente já falou, aqui o Estado ele tem um interesse, o interesse da coletividade, o interesse público ou o interesse coletivo. Beleza? Para a gente entender como que ele vai alcançar esse interesse coletivo, esse objetivo, a gente entende o seguinte, aqui, ó, eu fiz um esqueminha aqui para você, bem legalzinho, ó. O Estado, pessoal, o Estado, ele tem uma relação com um particular, tudo bem? Vimos isso na aula passada também, tá? Que o Estado, ele tem uma relação com o particular, ele se relaciona com o particular. E quando ele se relaciona com o particular, olha só, nós temos, então, uma relação vertical, ou seja, uma relação de verticalidade. Então, por isso que na aula passada a gente falou que o direito administrativo, ele é um ramo do direito público, justamente por isso, porque o Estado, ele se relaciona com o particular de maneira vertical, justamente para alcançar o interesse da coletividade, ok? Ou seja, para que ele consiga alcançar o interesse da coletividade, nessa relação de verticalidade, ao Estado são conferidas algumas o quê? Prerrogativas, tudo bem? Algumas prerrogativas. E essas prerrogativas aqui que está, o X que você vai marcar lá na prova. Essas prerrogativas, elas são basiladas pelo princípio da supremacia do interesse público. Então, nessa relação de verticalidade com o particular, para alcançar o interesse coletivo, para que o Estado alcance o interesse coletivo, ou seja, o seu objetivo, a eles são conferidas, então, prerrogativas, balizadas pelo princípio da supremacia do interesse público. Tudo certo? E aqui a gente já trouxe um exemplo para vocês. Olha, uma prerrogativa conferida ao Estado justamente a fim de que ele consiga o objetivo, que é o interesse público, é a desapropriação. Presta atenção aqui, ó. Aí no centro da sua cidade onde você mora, né, vamos supor que você tenha uma casa bem localizada, né, no centro da cidade. E aí o Estado, a administração pública, fica de olho na tua casa, beleza? Ela fica de olho ali na sua casa. Então,
ela chega à conclusão de que a tua casa seria um ambiente ideal, né, bem localizada para quê? Para construir uma creche. Né? Então, olha o Estado aqui, ó, nessa relação de verticalidade, para atender o interesse público, no caso de construir uma creche, ele vai fazer o que com você? Ele vai te desapropriar, tudo bem? Ele vai te desapropriar, é claro que vai gerar indenização ali e tudo mais, proporcional, enfim. Mas olha ele aqui agindo para atender o interesse público. Olha ele agindo, olha a prerrogativa de desapropriação para atender o interesse público, baseado pela supremacia do interesse público. Beleza? Então, quando o Estado ele está nessa posição de verticalidade, nós dizemos que aqui o direito ele é público, questão de prova. Tudo bem? Vamos fazer aqui só um parêntese para a gente entender que o Estado, né, aqui dentro do regime jurídico administrativo, né, através das prerrogativas e das sujeições, né, ele está numa relação de superioridade, de verticalidade. Ele está acima do particular. Tudo bem até aí? Porém, em certos momentos, olha só, vamos fazer esse paralelo aqui. Ó. Porém, em certos momentos, o Estado ele está em um pé de igualdade com o particular. Né? Ele está no mesmo nível que o particular. E quando o Estado ele está no mesmo nível com o particular, a gente diz que essa relação aqui entre Estado e particular, o Estado, pessoa jurídica, né, e o particular, pessoa física, ele está em uma relação horizontal, tá? Ou seja, uma relação de horizontalidade. E quando o Estado ele está nessa relação horizontal, isso vai ser trabalhado lá no ramo do direito, o quê? Do direito privado. Tudo bem? Do direito privado, porque o Estado está equiparado ao particular. E isso é questão de prova, tudo bem? Então, olha só aqui, ó. O exemplo que eu coloquei aqui é a locação de imóveis. Vai ter um contrato ali. Vamos pegar o mesmo exemplo aqui. Agora, dentro aqui do direito privado. Ó, mesmo exemplo. Você está no centro da sua cidade, uma casa bem localizada, e o Estado, ele deseja, né, construir, ele deseja fazer uma creche aí onde é a tua casa, que é bem localizada, né? A maioria das pessoas moram ali perto, então pode levar seus filhos ali e tudo mais. Então, a prefeitura, vamos colocar a prefeitura nesse caso. Então, a prefeitura, ela decide fazer um contrato de aluguel. Né? Então, aqui, ó, contratação, locação de imóveis com você. Então, quando a prefeitura faz um contrato com você, aí na tua cidade, nós dizemos, então, que esse contrato, lá no direito civil, né, que é um direito, é o ramo do direito privado, o Estado, ele está em um pé de igualdade com você. Ou seja, essa relação aqui, ó, ela é horizontal. Tudo bem? Tranquilo? Então a gente faz essa diferença aqui. Aqui o Estado, ele está em uma posição vertical, de verticalidade. Direito público. Direito administrativo é o ramo do direito público. Tudo bem? Aqui, ó, o Estado, ele está equiparado ao particular. Ok? Ou seja, direito privado. Tudo bem? Tranquilo? Só fazer esse parênteses aí, porque isso cai em prova. Certo? Vamos lá, então. Continuemos. Ó, pessoal. Então, vamos lá. Falamos das prerrogativas, né? O Estado, por estar em uma posição superior ao particular, a eles são conferidas prerrogativas. Para quê? Para atingir o interesse da coletividade. Tudo bem? Desapropriação é o exemplo de uma prerrogativa. Porém, justamente pelo Estado ele estar nessa posição de superioridade ao particular, ele não pode fazer o que quiser. Ó. Coloquei aqui, ó, o Estado não pode fazer o que quiser com o particular. Né? A eles são impostos ao Estado, ao administrador público, né, ao agente público, são impostas algumas sujeições, algumas limitações, que ele não pode, né, que ele não pode ferir alguns interesses do particular somente por estar em uma posição de superioridade. Então, por esse motivo, ao Estado são conferidas sujeições, algumas obrigações. A FGV vai chamar isso aqui de poder-dever. Tudo bem? O Estado, o administrador, ele não pode fazer o que ele bem entende, né, com a máquina pública, vamos entender assim. Tudo bem? Então, aí são impostas algumas obrigações, algo que ele tem que fazer. Por exemplo, o administrador público, o governador, ou o prefeito, né, ou alguém que tem algum mandato eletivo, eles não podem, por exemplo, sair contratando quem eles quiserem para trabalhar na administração pública. Não, isso é vedado. Por quê? Isso é vedado. Porque a regra, né, a regra é que tem que fazer o concurso público. Olha uma obrigação, olha uma sujeição,
né, para com a administração pública, para com o administrador público, né? Então, a regra é que tenha concurso público, não pode ter contratos administrativos, né? Não pode ter cargo em comissão, né? A não ser os casos previstos na Constituição, tudo bem? Então, a regra é que tenha concurso público, essa é a regra, né? Claro, se regra tem exceção, caso dos cargos em comissão, os cargos de confiança, tudo bem? Atendida os requisitos, né, constitucionais, que é direção, são as atribuições de direção, chefia e assessoramento. Tudo bem? Então, a eles é imposta essa obrigação, esse poder-dever de fazer concurso público para chamarem pessoas para trabalhar na administração pública. Tudo bem? Outro exemplo, uma outra sujeição, ó, é o dever de licitação. O administrador, através do Estado, ele não pode chamar quem ele bem entender, por exemplo, para fazer a pavimentação de uma rodovia. Não pode fazer isso. O que ele tem que fazer? Ele tem que licitar, ele tem o dever de licitar, porque senão seria muito fácil, né? Ele mesmo montaria ali uma empresa e contrataria a própria empresa, ou a empresa de amigos, enfim, né? Nem acontece isso aqui, isso não acontece aqui de forma alguma. Então, ele tem o dever de licitar. Olha, a sujeição é uma obrigação do Estado, tudo bem? E você vai entender o seguinte aqui, ora, se lá eu tenho prerrogativas para que eu consiga atender o interesse da coletividade, aqui em sujeições, você vai entender o seguinte, que quando essas sujeições é para que o administrador, o servidor público, o agente público, ele não se desvie, né? Ele não se desvie do objetivo. Qual é o objetivo? O interesse da coletividade, o interesse público. E quando o administrador, ele se dispõe, ele abre mão do interesse da coletividade, pessoal, a eles são impostas, então, essas sujeições. E essas sujeições, lá, nas prerrogativas, elas são balizadas pela supremacia do interesse público sobre o interesse do particular. Aqui, essas sujeições é justamente para que ele não se desvie, ou seja, elas são basiladas pelo princípio da indisponibilidade do interesse público. Tudo bem? O que significa esse princípio da indisponibilidade do interesse público? É quando o administrador, que ele não é dono da coisa pública, tem questão de prova falando sobre isso, quando o administrador ele está se desviando do interesse público, ele está se dispondo do interesse público, se dispondo do interesse público, tudo bem? Então, por isso, né, tem essa característica do princípio da indisponibilidade do interesse público, ou seja, não pode se desviar do interesse público. O administrador, o Estado, a administração pública, ela não pode se dispor do interesse público, ela não pode abrir mão do interesse público. Tudo bem? Tranquilos? Podemos continuar? Então vamos lá, olha só. Trouxe aqui um resuminho legal para você, que você vai bater o print aí e vai levar para todo e quanto é prova que você viu o regime jurídico administrativo, você vai lembrar disso aqui, ó. Regime jurídico administrativo é a base do direito administrativo. Daqui vai sair todos os conteúdos do direito administrativo. Então, regime jurídico administrativo, pessoal, o que é isso, galera? O que é isso? Ó, é a disciplina, é o que disciplina, na verdade, o conjunto de quê? De prerrogativas para atender o interesse público, basilados pela supremacia do interesse público sobre o interesse do particular, tudo bem? Para que ele consiga alcançar esse interesse público. Ainda, por ser o Estado, ele não pode abusar dos seus poderes estatais. Então, a eles são conferidas algumas sujeições. Sujeições porque ele não pode fazer o que ele bem entende, né? Existe aí chamado princípio da legalidade, tem que fazer o que está na lei. Então, a eles são conferidas algumas sujeições, algumas obrigações especiais, né? O poder-dever, como a FGV chama, tudo bem? E isso é baseado pelo princípio da indisponibilidade do interesse público, tudo bem? Esses dois princípios aqui, essa base aqui, é justamente para que o Estado, a administração pública, ela consiga atender o interesse público, tá? Público, tudo bem? O interesse público ou então o interesse da coletividade. Tudo bem? É isso. Matamos aqui esse assunto, beleza? Então vamos lá. Olha só, trouxe aqui para vocês algumas questões, tá? Algumas questõezinhas bem legais. A primeira é da CESP.
Olha como a CESP ela cobra esse tipo de conteúdo. Olha só, no que se refere aos poderes, aos princípios da administração pública, a responsabilidade do Estado julgue o item, né, subsequente. Diz o seguinte, ó, os princípios da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público são o quê, pessoal? Olha o que a CESP fala. São basilares ao regime jurídico administrativo. Perfeito. São basilares ao regime jurídico administrativo. Essa é a base do regime jurídico administrativo. Continuando, ó. Porquanto deles decorrem o quê? As prerrogativas e as restrições aplicadas à administração pública. Questão, pessoal, certíssima. Questão certíssima. É isso que eu falei para vocês aqui nesse último, né? Vou voltar aqui para vocês verem. Ó. Isso aqui, ó. Isso aqui que está aparecendo aí na tela de vocês, ó. Isso aqui, é isso que a CESP está falando. Regime jurídico administrativo, né? Tem como base, são os princípios basilares, a supremacia do interesse público, que decorrem as prerrogativas para que sejam alcançadas o interesse público, né? E a indisponibilidade do interesse público, que decorre, então, as suas sujeições, ou como a CESP falou lá, as suas restrições, tá? Para a administração pública. Perfeito? Questãozinha bem legal, né? Tranquilo, né? Tranquilo. Vamos lá, então, aqui para a nossa última questão, para a gente ver. Ó, FGV 2022, uma questão de assistente administrativo. Olha o que fala essa questão, ó. Quando o Estado se relaciona com o particular em posição de supremacia, ó, ou de verticalidade, olha, aquilo que a gente falou lá, né, de verticalidade, em busca do cumprimento do interesse público, o Estado, além de adquirir prerrogativas específicas, deve se submeter a um conjunto de normas determinadas, caracterizando uma relação, olha, poder-dever. Ó, uma relação poder-dever, ou seja, sujeições, obrigações, né, do Estado. Né, isso que a gente acabou de falar aqui. Ó. A respeito dessa atuação em condição de superioridade do Estado, é correto afirmar que ela representa submissão ao regime, o quê? Letra A. De jurisdição dual, pessoal, isso aqui não tem nada a ver. Tá? Isso aqui tem a ver com o sistema de direito administrativo francês. Não tem nada a ver com essa aula aqui. Tá? Letra B. Contencioso administrativo, mesma coisa. Não tem nada a ver. Confederativo, não. Jurídico administrativo, sim. Isso mesmo. Esse é o nosso gabarito, tá, pessoal? Isso justamente que a gente falou aqui. E nunca é tarde demais para a gente fazer o nosso esqueminha. Ó. O regime jurídico administrativo, ele confere ao Estado, ó, prerrogativas, tá? Ele confere ao Estado sujeições. Estas prerrogativas aqui, elas são basiladas, né, por quem? Pelo princípio da supremacia do interesse público, enquanto que as sujeições, né, elas são basiladas pelo princípio da indisponibilidade, né, do interesse público. Sempre para quê, pessoal? Garantido o quê? Garantido ao Estado, presta atenção, garantido ao Estado o cumprimento do interesse público. Tudo bem? Olha só esse esqueminha aqui. Com esse esqueminha aqui, você acerta qualquer questão de regime jurídico administrativo. Meus amigos, é isso aí. Eu espero que os senhores tenham gostado da nossa aula. Continue aqui conosco, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe o seu comentário aí, né? Dar as suas sugestões, será muito bem-vindo. Obrigado, pessoal. Até a próxima.